Olá a todos, tudo bom? Meu nome é Felice Fatarelli Fasolari, eu sou professor de História, Filosofia e Sociologia em São Paulo, aqui no Brasil. Sou mestrando pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, de São Paulo, Brasil, no Centro de Educação, Filosofia e Teologia, no programa de pós-graduação Educação, Arte e História da Cultura. A minha linha de pesquisa é o futebol como prática cultural, e o artigo Julinho Botelho, das vaias aos aplausos, de vilão a herói, do Maracanã para a história. Julinho Botelho é considerado um dos maiores jogadores de futebol. E o presente artigo traz uma breve discussão sobre algumas narrativas, à luz da fundamentação teórica de Aristóteles, Reinhard Koselleck e Peter Gay, acerca da imaginação pueril, dos estilos literários e dos sonhos de terror, de acordo com um fatídico jogo amistoso que aconteceu em 13 de maio de 1959, no estádio Mário Filho, o Maracanã, envolvendo duas grandes seleções de futebol, a seleção da Inglaterra e a seleção do Brasil. E o 13 de maio é uma data que envolve diferentes histórias, significados, sentimentos. Em 13 de maio de 1888, a segunda filha do imperador Dom Pedro II, Isabel do Brasil, tornou-se a redentora dos escravos. E estava assinada a Lei Áurea. 29 anos depois da assinatura dessa lei, no mesmo 13 de maio, mas desta vez na cidade de Fátima, em Portugal, segundo a crença católica, que Nossa Senhora apareceu para Francisco, Jacinta e Lúcia, 3 crianças de origem humilde. Ainda hoje, muitos católicos são divergentes quanto às narrativas sobre a aparição da santa. Segundo o padre Anselmo Borges, para ser um bom católico, não é preciso acreditar em Fátima, por este fato não ser um dogma, mas ser uma narrativa. A imaginação também pode ser inserida em uma vida tediosa, vazia, como em Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carroll. E já que estamos falando sobre imaginação e possibilidades, não podemos nos esquecer do sonho. Quem não sonhou em ser um jogador de futebol? Na verdade, essa pergunta foi feita por Samuel Rosa e Nando Reis e publicada na canção É uma Partida de Futebol, que parece fazer parte dos sonhos de diversas crianças brasileiras de origem simples que querem ascensão social, estabilidade financeira e, em alguns casos, a busca pela realização de sonhos de seus avós, pais e, enfim, os seus sonhos. Também tive o sonho de ser um jogador de futebol. Em minha mente, o futebol sempre foi algo grandioso, inalcançável, mitológico, sagrado, épico, catártico. Quando criança, amava os meus jogos de botão, todos devidamente guardados, limpos e etiquetados. Organizava torneios imaginários. Heróis eram criados, vilões. Nascia a tradição, o peso da camisa. Nascia a história. Para Aristóteles, a tendência à imitação, à melodia e ao ritmo são naturais em nós, fazendo nascer improvisações e a poesia. Portanto, os jogos eram narrados com a mesma maestria de Fiore Gilhote e Fernando Solera, e isso tudo em um simples quarto de um menino nos anos 90. Tantas batalhas e histórias que aconteceram em um pedaço de madeira, com o desenho de um campo de futebol, com traves de plástico, botões com desenhos colados e cadernos com anotações. Tudo isso sobre uma pequena cama. Ficava ajoelhado no chão, controlando os botões e narrando os jogos. Solitário em meu quarto, dentro da minha casca de nós. Vivi um período a que chamo de significativa ficção com inúmeras possibilidades que não se realizaram, mas estavam no meu horizonte. Tudo que era material se desfez com o passar dos anos, ficando apenas as narrativas. No dia 29 de julho de 1929, o senhor Francisco Botelho e Dona Maria Teixeira Botelho, um casal de origem portuguesa, estavam ansiosos, porém cheios de felicidades, esperando o nascimento do seu quinto filho, Júlio. Entre diversos raios e trovões, que pareceram ser uma mensagem de Deus Júpiter,
Júlio veio ao mundo dos homens mortais e coube ao bairro da Penha, em São Paulo, receber esse presente de Deus. Na década de 40, o futebol já era considerado um esporte popular no Brasil. Segundo Nicolau Shevchenko, esses espectadores se veem atraídos, dragados para uma paixão futebolística que emana estranhos, os faz comungarem ideias, objetivos e sonhos, consolida gigantescas famílias vestindo as mesmas cores. Aos 19 anos de idade, Julinho já estava no Clube Atlético Juventus. Em 1951, Julinho migrou para o Canindé e estreou pela Portuguesa de Desportos. A sua primeira convocação foi em 1952 para o Campeonato Pan-Americano. 2 anos depois, veio a convocação para a Copa do Mundo, que seria disputada na Suíça, e vivê-la foi sua consagração, assim como é para qualquer jogador de futebol. Autor de 2 belos gols, Julinho despertou o interesse da Fiorentina, clube italiano da cidade de Firenze, berço do Renascimento e dos mestres da arte. Em 1955, Firenze receberia um novo artista. E esse novo artista expressava sua genialidade e produzia a sua arte com os pés. O ano de 1958 foi do Brasil. A Copa do Mundo, que aconteceria na Suécia, colocaria a seleção canarinho no seleto grupo dos campeões mundiais. A seleção brasileira tinha a difícil missão de acabar com um complexo de vira-latas, expressão criada por Nelson Rodrigues, referindo-se ao trauma sofrido pelos brasileiros em 1950, quando a seleção brasileira foi derrotada pela seleção uruguaia na final da Copa do Mundo, diante de quase 200 mil pessoas no estádio do Maracanã. Segundo o antropólogo Roberto da Mata, acredita-se que esse evento é talvez a maior tragédia da história contemporânea do Brasil e contextualiza as explicações daquele acontecimento que ocorreu no início de uma década no qual o Brasil buscava marcar o seu lugar como nação e que tinha um grande destino a cumprir. O resultado foi uma busca incansável de explicações e responsabilidades dessa vergonha, dessa derrota. Em 1958, Julinho foi convocado para a Copa do Mundo e recusou a convocação. Segundo Nassar, é neste momento que o homem Julinho se coloca acima do craque. Em uma atitude sem paralelo na história do futebol, ele manda uma carta ao presidente da CBD, João Avelange, dizendo que não aceitaria a convocação, pois não achava justo que um jogador que atuasse fora do Brasil tirasse a vaga de um atleta que estivesse jogando futebol brasileiro. Julinho era um homem de caráter, e segundo Aristóteles, caráter é aquilo que mostra a escolha numa situação dúbia, aceitação ou recusa. Quase um ano após a conquista do Mundial de 1958, o Scratch brasileiro faria um jogo amistoso contra a seleção inglesa no mesmo palco da final do Mundial de 1950. Preparado para o certame, na manhã do dia 13 de maio de 1959, Julinho acordou com a disposição que tivera desde menino. Os torcedores cariocas esperavam por mais de um espetáculo de garrincha, que havia se tornado costume. E já pela tarde, mais de 130 mil pessoas estavam no estádio, aguardando pela entrada do Scratch canarinho. Os alto-falantes do estádio começavam a anunciar os jogadores brasileiros. Gilmar, Djalma Santos, Bellini, Orlando, Nilton Santos, Dino Sani, Didi, Pelé, Canhoteiro, Henrique e silêncio. E o estouro de uma imensa vaia. Percebia-se que a vaia já havia sido programada pelos torcedores cariocas. Vaia injusta que destrói qualquer ser humano. Os demais jogadores sentiram-se magoados debaixo de tantas vaias. Julinho tropeça no último degrau. O goleiro inglês segurou pelo braço. Com o rosto cheio de lágrimas, Julinho disse ao amigo Djalma Santos: eles vão me engolir. Essa torcida vai engolir a seco essas vaias.
7 era o número de sua camisa. E queriam os deuses do futebol que o filho de Júpiter marcasse um gol aos 7 minutos. Algum tempo após o gol, Julinho, que estava jogando o fino da bola, dando assistência para o gol de Henrique. Toda a plateia do Maracanã passava a aplaudir de pé o velho ponta-direita. E os aplausos ensurdecedores comoviam a todos. Segundo Nassar, a euforia tomava conta do Maracanã. E o Brasil vence a Inglaterra por 2-0. Segundo a manchete esportiva de 30 de maio de 1959, Julinho foi a vedete da tarde. Sua produção surpreendeu ao ponto de transformar vaias em palmas fartas. Após o jogo, Julinho estava em um canto do vestiário e todos queriam abraçá-lo. E ali, naquele local, pairava o pensamento: vaiar-me por quê? O público esquece depressa. De certo já não se lembrava mais de mim. Por tudo o que fiz contra os ingleses, foi avivar a memória do público, disse o Julinho após o certame. Toda sociedade que deixa registro está construindo a memorização. O mesmo Nelson Rodrigues, criador do termo vira-latismo, curvou-se a Julinho. Assim, é o brasileiro de brio, segundo Rodrigues. Dê-lhe uma boa vaia e ele sai por aí, fazendo milagres. Aos borbotões. Amigos, cada jogada de Julinho foi exatamente isto, um milagre. E segundo Koselleck, o terror não só provoca sonhos, os próprios sonhos fazem parte dele. Anos depois, Julinho acordava durante a madrugada, ouvindo as incansáveis vaias, como se ainda estivesse dentro do vestiário do Maracanã. Essas histórias sonhadas não só testemunham o terror e suas vítimas. Podemos dizer que elas constituíam um presságio. São sonhos de perseguidos, mas também de pessoas que se acomodaram ou que desejaram acomodar-se, mas não puderam. Não conhecemos os sonhos dos partidários, dos vencedores. Também eles sonharam, mas ninguém sabe se o conteúdo de seus sonhos coincide com as visões dos que foram exprimidos contra a parede pelos vencedores temporários, diz Koselleck. Julinho ainda defendeu a Sociedade Esportiva Palmeiras em 1958, 1965, marcando 80 gols, e encerrou sua carreira em 1967. Os dias 13 de maio de 1888, 1917 e 1959 nos remete a diferentes prismas e estilos sob diferentes óticas, a do público, do oprimido, do opressor, da história contada pelos vencedores, pelos derrotados, dos cronistas esportivos, do jogador e do pesquisador deste presente texto. Segundo Peter Gay, o crítico e o estudioso, o poeta lírico e o jornalístico empregam o estilo, e cada qual à sua maneira e para finalidades próprias. Para Koselleck, faz-se necessário o entendimento dos acontecimentos e textos do passado e diferentes estratos, isto é, tirá-los de seu contexto original e reuni-los progressivamente, pois sem este movimento não avançaremos na interpretação da confusa realidade histórica. E agradeço a Isabel, a Francisco, a Jacinta, a Lúcia, ao Nelson e ao Julinho por estarem presentes nos fatos históricos e nas narrativas ficcionais, pois, segundo Buffon, a história pode ser uma ciência e deve ser uma arte. Um embate subjetivo entre o homem de letras e o passado, o qual ele remodela com sua visão pessoal e relata daquela maneira idiosincrática a que damos o nome de estilo. Quero agradecer a todos por estarem presentes e por participarem deste momento histórico. Quero agradecer a todos pela oportunidade de contar um pouco da história de Julinho Botelho e também da história do futebol brasileiro. Muito obrigado a todos e até mais.